Na segunda-feira tá um pessoal aqui, na terça outro lá, depois na quarta, e aí dá uma vontade de ministrar as palavras que a gente ministra na mentoria, né? Daí tem que estar, buscando no Espírito. E hoje Deus me trouxe uma resposta através de uma conversa com meu filho, né? A gente indo embora, eu falei dessa passagem, no início ele não lembrou, daí eu falei, é aquela que acontece isso. E aí ele, eu falei, é isso que eu vou ministrar. Abra sua Bíblia, no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, no capítulo 20. Pega o seu papel, pega a sua caneta, porque quem tem sede tem fome de conhecimento, anota. Aleluia. Quem deseja crescer em fé, quem deseja crescer em comunhão, sempre traz um papel, uma caneta para anotação. Aleluia. Então, segundo o livro dos Reis, no capítulo 20, eu quero ler o verso 1. Só o verso 1 é o suficiente para mim iniciar e contextualizar para você. Amém? A palavra de Deus diz assim: naquela época, Ezequias adoeceu e esteve à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: põe em ordem a tua casa. Meu Deus, isso é muito forte, irmão. Diz para alguém aí, diz para alguém com cara de profeta bravo agora. Aqueles profetas realmente que não vêm te agradar não. Aqueles que vêm te dar uma direção. Olha para alguém e diz: põe tua casa em ordem. Irmão. Porque não te recuperarás, mas vais encontrar a morte. Quem estava falando isso? Um profeta, irmão, profeta de Deus. Senhor, fala conosco através da tua palavra. Nós não viemos ser bajulados, nós viemos crescer em conhecimento, intimidade e relacionamento. Então nós te damos liberdade, Espírito Santo, para quebrar, para despedaçar todo o peso, toda a cadeia, todo o jugo. Senhor, arranca toda a vaidade, todo o preciosismo, toda a estrutura de orgulho agora. E fala conosco aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que queremos, Pai. Para que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir em nome de Jesus. Deixa eu te contar a história para você entender. Ezequias é um rei que governa sobre Judá. Israel passou pela divisão dos reinos, o reino do norte, o reino do sul. Ezequias reina sobre Judá, e a Bíblia diz que ele foi um rei que muito agradou a Deus. Você está entendendo? Isso, logo que ele assumiu como rei, ele destruiu todos os altares idólatras que existiam dentro de Judá. Ele destruiu os altares de Astarote, de Azerá, de Baal. Ele conclamou os sacerdotes para ensinar a palavra de Deus ao povo. Ele andou em retidão. Deus deu para ele longos dias de paz, longos dias de prosperidade. Ele estava reinando no mesmo tempo que a Assíria, através de Senaqueribe, devastava todas as regiões. O império assírio, ele estava avançando, e todas as áreas onde aquele império chegava, eles destruíam tudo, inclusive a parte de cima, a parte do norte, já havia sido tomada por eles. Então, ele estava aqui, tentando defender uma terra, e dependendo somente de Deus, ao ponto de que eles chegam ao desespero de que um dia um dos comandantes leais a Senaqueribe, chamado Rabsaque, ele vai até a cidade para dar um recado a eles, e ele diz assim: não pensem vocês. Olha o diabo tentando jogar uma seta. Não pense vocês que o Deus de vocês será capaz de livrá-los da mão do meu Senhor.
A Bíblia conta que Eliaquim, um dos chefes comandantes de Ezequias, pede para Rabsaque: fale em aramaico, para que o povo não entenda e não se amedronte. E aí Rabsaque, enviado da Síria, diz assim: eu não vim aqui dar um recado para vocês, eu vim dar um recado para todo o povo. Vocês têm uma chance: ou vocês abandonam o Deus de vocês para servir o meu Senhor, ou vocês serão mortos e esmagados. E ele vai além, ele diz assim: por acaso os deuses das outras nações foram capazes de impedir o nosso avanço? E ele começa a citar uma por uma. Ele começa a dizer: nós avançamos sobre tal país que eles também tinham deuses, e nós derrubamos e os deuses dele não foram capazes. Nós avançamos sobre o outro e eles não foram capazes. O que faz vocês pensarem que o Deus de vocês será capaz de preservar vocês? Aí vão levar essa notícia para Ezequias, Lucas. Eles não respondem Rabsaque, porque o rei havia dito assim: vocês não vão responder nada. Mas quando chegam para Ezequias, ele diz algo que é muito simples. Diz para alguém assim: todas as nações tinham deuses, mas nós temos o Senhor Todo-Poderoso, o único Deus de verdade. Ezequias vai dizer mais. Ele vai dizer assim: todos os outros tinham escultura de madeira, todos os outros tinham escultura de cerâmica, todos os outros tinham postes ou pedras. Por isso nenhum dos deuses dele foram capazes de defendê-los. Mas nós temos o Senhor, que fez os céus, que fez a terra e que fez tudo o que nela há. Essa ofensa não é contra nós, mas essa ofensa é contra o Todo-Poderoso. Irmãos, entenda isso. Quando nós entendemos o amor de Deus sobre a nossa vida, o cuidado de Deus sobre a nossa casa, aquilo que Deus tem para nós, não é nós que lutamos, é Ele que luta por nós. A Bíblia vai dizer em Efésios 6, que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra principados, potestades e as legiões do mal que estão sendo travadas nas regiões celestiais. Então toda luta que a gente acha que é material, que é terrena, na verdade existe uma luta, uma guerra muito maior acontecendo no Espírito. E se eu estiver firmado no Todo-Poderoso, essa guerra será vencida. Não porque eu vou ganhar uma discussão, não porque eu vou passar nada limpo, não porque eu vou sair no braço com alguém, mas porque eu vou me ajoelhar e orar, e o meu Deus se levantará e virá em meu socorro. A Bíblia diz que Ezequias se veste com um pano de saco, que era um sinal de humilhação, coloca cinza sobre a cabeça. Os seus oficiais, ao verem o exemplo do rei, eu estou falando que quem vestiu o pano de saco, cinza, se flagelou, se humilhou, foi o rei, irmão. E você, com essa tua estrutura de ego, de autossuficiência, não dobra o joelho nem para agradecer. Mas o rei se veste de pano de saco e diz que ele vai até o templo para adorar. Irmão, dá para aprender alguma coisa com ele? Ele está indo adorar prestes a ser destruído. Ele está indo adorar no momento em que ele está prestes a perder tudo. Mas o tudo sem Deus é nada.
E ele podia não ter nada, mas se ele tivesse Deus, ele teria tudo. Então mesmo nessa situação, ele se veste no pano de saco e ele vai para adorar. Só que a Bíblia diz que quando ele chega lá, Deus manda Isaías, o profeta Isaías, ser usado. E o profeta Isaías diz para ele assim, ó, vai para casa, vai dormir, vai descansar, porque nessa luta não tereis que pelejar. Posso profetizar sobre você? Depois desse culto, vai dormir. Depois desse culto, vai descansar. Depois desse culto, pode confiar. Essa luta não tereis que pelejar. Essa luta não é tua. A Bíblia diz que naquela noite, um anjo do Senhor passa pelos campos dos exércitos de Senaqueribe. E em uma noite, o anjo do Senhor mata ao fio da espada 185.000 soldados de Senaqueribe. No outro dia, quando eles levantam e olham para os campos, só tem os mortos e os cadáveres. Agora o trabalho não é lutar, agora o trabalho é recolher os despojos. O inimigo perdeu, mas a riqueza do inimigo ficou para poder abençoar o reino. Você está entendendo isso? Só tem um problema. A Bíblia diz que depois disso, Ezequias perdeu o controle de algumas coisas. E agora a Bíblia diz que Isaías, que era o profeta, vai ter que ir até Ezequias para dar uma notícia. E qual é a notícia? Põe em ordem tua casa, porque você vai morrer. Dessa você não passa. A Bíblia diz que Ezequias estava à beira da morte. Os estudiosos têm certeza absoluta que o que ele estava sofrendo era com uma lepra. O que ele estava sofrendo era com algo que estava apodrecendo ele. Ele estava um tempo já sem contato. Então era um homem, mesmo sendo temente a Deus, por causa de pequenos desvios, podre. Um homem fedendo. Um homem lançado num canto onde não podia ter contato. Então um homem com mau hálito, um homem com mau cheiro, um homem apodrecido, um homem perdido. E o profeta não está indo na casa dele para dar uma boa notícia. Sabe o que eu entendo? Isaías é o profeta, e ele não está indo falar para qualquer um, ele está indo falar para o rei. Imagina o desafio de Deus mandar você liberar uma palavra para alguém, e você ter que ir dar uma palavra dessa. Mas tem uma coisa: Ezequias era rei de Isaías, mas Deus era o Senhor de Isaías. E entre obedecer governante da terra, Isaías escolhe obedecer o Senhor que está no céu. Ele está nos ensinando que mesmo quando alguém da terra quer nos manipular, eu preciso continuar firmado naquilo que o Senhor do céu me falou. Mesmo quando alguém da terra nos dá uma direção, nós precisamos colocar a palavra de Deus acima disso. Sabe o que eu entendo? E que eu fiquei prontinho para dizer para você? É por causa de passagens como essa, Isela, que a igreja de hoje em dia está doente. É por causa de passagens como essa, que pastores que levam a sério a palavra de Deus, às vezes não agradam as pessoas. Por quê? Porque quando eu vejo palavras como essa, eu entendo que profecia não é só receba, profecia não é só Deus vai te abençoar, profecia não é só você é o queridinho do papai, profecia não é circo para alegrar a igreja, profecia é mensagem para endireitar a igreja.
E nós estamos viciados em profetas e profetadas que agrade o nosso ego. Eu quero ir atrás de culto onde eu receba uma palavra que me faz massagem, não uma palavra que me confronta. Profeta de verdade na Bíblia, o mesmo profeta que disse: Ezequias vai dormir, Ezequias vai descansar, porque Deus vai dar vitória nessa batalha. É o mesmo que depois vai dizer: arruma a tua casa, abre o teu olho, porque tu vai morrer. E a gente vive uma igreja doente, onde os profetas acham que tem que falar só o que a igreja quer ouvir. Ele não está falando aqui para qualquer um, ele está na casa do rei, falando com o rei, que tem todo o poder, mas ele está sendo fiel àquilo que Deus mandou ele falar, não aquilo que o povo pediu para que ele falasse. É por isso que nos dias de hoje, quando falam para mim: pastor, o que você acha de profeta? Existem muitos homens sérios. Profecia é algo da parte de Deus, está na Bíblia. O ministério profético é de Deus, mas a Bíblia diz que existem falsos profetas. Então, irmãos, eu acredito que você tem sido instruído na palavra. Não seja uma criança atrás de profetada. Seja maduro para saber discernir o que é uma mensagem de Deus e o que é uma mensagem da carne. O que é uma mensagem para ganhar uma oferta tua e o que é uma mensagem para te fazer ficar mais parecido com Jesus. Sabe o que eu entendo disso? Isaías era amigo de Ezequias, irmão. Se você for ler o livro 2 Reis, inclusive se você for ler Isaías 38, essa história está lá. Isaías e Ezequias eram amigos. Agora posso te perguntar uma coisa? Teus amigos podem falar a verdade na tua cara? Você tem amigos que te falam a verdade, mesmo que essa verdade não te agrade? Porque eu prefiro, irmão, uma verdade que me confronte do que uma mentira que me agrade. E tem muita gente que só quer andar com bajulador. Tem muita gente que só quer ouvir o que quer e não o que precisa. E nós precisamos andar do lado de gente que quer o nosso melhor. Nós precisamos andar perto de amigos que não querem se preocupar em nos agradar, mas estão preocupados em nos levar para o céu. Não amigos que estão querendo nos proporcionar uma tarde de alegria, mas que estão querendo proporcionar uma família, uma casa salva. Não amigos que querem simplesmente fazer a tua alegria num futebol, mas querem ver você e toda a tua casa servindo ao Senhor. Isaías é amigo de Ezequias, mas ele chega para Ezequias para dizer o que Deus mandou: tua casa está em desordem. Isaías chega para Ezequias para dizer algo que talvez a gente não tenha mais coragem: põe tua casa em ordem. Por quê? Porque a gente está andando do lado de um monte de amigo, mas não tem coragem de falar a verdade para ele. Escuta uma coisa: tua empresa está bonita, está tudo certinho, mas a tua casa como é que está? Às vezes a gente está do lado do amigo que diz: poxa, que bacana, o teu ministério está indo, está servindo, mas tem que ter coragem para dizer: como é que está teu coração? Tem que ter coragem para chegar para esses jovens todos e dizer: poxa, que legal que você está vindo na igreja, que legal que você está tomando a decisão, mas o que você está fazendo na hora que ninguém vê? O que você acessa no teu celular? O que você faz sozinho quando ninguém está olhando? Eu preciso ter amigo como Isaías, que vem para perguntar: como é que está a tua casa? Põe tua casa em ordem. Não viva de aparência. Na verdade, nós entendemos a mensagem errada.
Isaías não está profetizando caos, Isaías está dando uma oportunidade. Sabe o que ele está dizendo? Meu irmão, eu amo tanto você, que antes que você parta, você ainda pode deixar um legado. Eu amo tanto você, que Deus mandou te dizer que você vai morrer, essa doença é para a morte. Mas antes disso acontecer, ainda dá tempo de você viver promessa, ainda dá tempo de você consertar as coisas. Agora a pergunta que eu preciso fazer para você: e se hoje fosse o último dia, e você precisasse consertar algo? E se hoje, nesse culto de quinta-feira, estivesse sendo essa tua oportunidade de fazer uma avaliação, e Isaías, o próprio profeta Isaías, estivesse aqui dizendo para você: escute, se a tua alma for requerida hoje, como é que está a tua casa? Como é que está a tua vida? Como é que está a tua conduta? Como é que está o teu relacionamento com os teus filhos? Como é que está o teu relacionamento com os teus pais? Como é que está o teu relacionamento com a tua família? Como é que está a tua conduta na área profissional que você atua? Como é que está o teu coração diante do Senhor? Como é que está a tua adoração, a tua dependência? Se hoje fosse o teu último dia, qual seria a tua reação? Qual seria o teu comportamento? Eu sei que para muitos a reação seria paralisar. Qual seria a tua reação? O que você faria? Se essa notícia estivesse chegando para você hoje? Porque eu não sei o que você pensou que você faria, mas é muito provável que alguns iriam se desesperar, iria desistir de tudo. Já que a vida está acabada mesmo, eu não vou consertar é nada, dane-se, já acabou, já estou doente, estou leproso, vou morrer. Eu sei que para alguns aqui ia falar assim: já que está tudo perdido, eu vou chutar o balde de vez, eu vou me enterrar de vez no pecado, porque eu já estou morto mesmo. Eu sei que para muitos não conseguiria nem pensar no que fazer, mas eu quero te ensinar o que Ezequias fez. Coloca o verso 2 e o 3 para mim na tela. Ao ouvir essas palavras, o rei virou o rosto para a parede e orou a Yahvé: ah, Senhor eterno, eu te suplico, lembra-te nesse momento de como eu tenho caminhado contigo em fidelidade, sinceridade, integridade de coração, e de como tenho praticado o que é justo e correto diante de ti. E com grande angústia tomou conta de Ezequias, e ele chorou copiosamente. Eu sei que alguns se desesperariam, outros desistiriam, outros chutariam de vez, outros cairiam de vez, mas Ezequias decide se render. Ezequias decide entregar tudo na mão do Senhor. Ezequias, ele tinha uma história para chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu sei que eu errei, eu sei que eu vacilei, mas lembra que eu dependo de Ti, lembra que o Senhor é o meu Salvador, lembra que a minha vida é Tua. Sabe o que eu entendo quando eu estou vendo isso? Ele orou, ele chorou, ele se rendeu. Ei, Deus está no céu, olhando para a terra, e sabe o que Ele está vendo? Ele está vendo um crente podre, Ele está vendo um crente estragado, Ele está vendo um crente que até o odor, o cheiro que sai dele é de podridão pela doença. Ele está vendo um crente que até o bafo é de mau hálito, mas a humilhação dele, a rendição dele, sobe como aroma suave até os céus. Ele está vendo um crente se rendendo, ele está vendo um crente chorando, ele está vendo um crente dizendo assim: o decreto é de morte, o decreto é de fim,
O decreto é de dizer que tudo acabou. E sabe quem está dizendo isso, Senhor? Eu não posso nem dizer que é mentiroso, porque quando Isaías entrou na minha casa profetizando bênção, eu disse: é homem de Deus. Não dá para dizer que agora não é, porque é o mesmo Isaías. Eu não posso dizer que o profeta mudou, eu tenho que reconhecer que quem mudou fui eu. É o meu coração que não estava mais igual, é o meu coração que não dependia mais do jeito que dependeu um dia. Ei, o que mudou foi a minha conduta, foi a minha vida, a minha história. O que mudou foi eu diante de Deus. Não importa qual foi o decreto, para mim o que importa mais foi qual foi a atitude. E eu não sei qual foi o decreto que tem sido gritado nos teus ouvidos. Eu não sei o que você tem escutado a tua vida inteira. Eu não sei o que te paralisa de repente quando você está prestes a viver uma promessa. Às vezes são decretos recentes. Às vezes são coisas que aconteceram há pouco tempo. Mas às vezes são coisas que já vêm te assombrando há muito tempo. São fantasmas que já estão te acompanhando há muito tempo. E quando você pensa que agora você vai avançar, ou talvez foi agora aqui nesse culto que você ouviu: coloca a tua casa em ordem, e você lembrou de alguma coisa que você precisa consertar lá na tua casa. Eu queria orar por você agora, posso? Você pode ficar de pé?